Olá, e com muita satisfação, nesse domingo a gente volta a apresentar o Diálogo Franco normalmente, já que esse período anterior nós reapresentamos alguns programas exibidos durante o ano. E a gente abre aí a jornada de 2013, recebendo aqui com muita honra o arquiteto, escultor e artesão, como ele gosta de se apresentar, Fernando Ito. Bom dia, Ito, como vai? Obrigado, viu? Um prazer enorme estar aqui nesse bate no Papão Diálogo Franco. Vamos ser franco. O prazer é nosso em recebê-lo aqui. Maravilha. E eu quero começar, além de agradecer a sua presença, pedindo para você falar como é que você manteve o seu primeiro contato com a arte, ainda criança. Como se manifestou o interesse e quando, Fernando? Tudo na peraltice, né? O fato de você peraltice é com você mesmo, né? O grande lance, eu acho que é o espaço onde você vive, né? Eu nasci ali no Largo de Chafariz, perto do mercado. Aqui em Taubaté? Aqui em Taubaté. E uma amizade muito grande com a molecada da rua, no bairro, enfim. E como naquela época ainda Taubaté estava crescendo e nós tínhamos ainda áreas enormes ainda para nós nos divertirmos, e aí com certeza os carrinhos de rolemãs, as pipas, os papavento, os peões. Então acho que essa destreza desse trabalho com madeira provém de tudo isso aí. Aliás, quem hoje não sabe descascar uma laranja vai ter dificuldade enorme para manusear alguma coisa no futuro, né? Então a gente sempre brinca. Eu acho que o fato de você manusear com as coisas com perigo, ferramenta de corte, eu acho que dá uma liberdade da razão do ser e ter no momento que você pode estar fragilizado ou não. A gente até comenta que a criança hoje, no geral, às vezes os pais não deixam ter contato com o barro, com a poeira, com a sujeira. E essa vitamina que provém daí é fundamental para... As vitaminas S, né? Sujeira. Exatamente. Eu acho que é fundamental isso. Ito, e o talento de cada um de nós, o talento de cada pessoa, é inato ou ele pode ser desenvolvido a partir de algum estímulo? Qual a sua visão sobre isso? Cada um fala uma coisa. Ele é inato, ele pode ser desenvolvido. Hoje, por exemplo... recentemente estive conversando com a professora Nena, com um prazer enorme em Campo do Jordão, e ela falou, olha, Ito, a nossa dificuldade nos tempos antigos de lidar com a diferença, que eram essas pessoas hiperativas, com pensamento um pouco diferente dos outros que são iguais, né? Então, a escola pecou muito nesse ato dessas pessoas que têm um pensar, um olhar diferente. E é onde a escola engessou? Engessou, porque você passa por mala porque você não consegue... Passa por mala porque você não consegue entrar no coletivo, você sai fora do coletivo. O professor está falando alguma coisa, você já pensou longe que o professor está falando, e vamos supor, está falando do corpo humano, você está querendo saber já na espécie como que funciona a evolução. Então, hoje, eu acho que a escola hoje está mais preparada e evoluída para receber essas pessoas diferentes, vamos dizer assim. Então, se a criação... O processo já é nato da pessoa. E se nós tivéssemos ou temos ainda uma projeção de um apoio, isso seria muito melhor, né? Mas em que sentido você coloca essa Porque quando você se descobre no âmbito de qualquer área, né? Na minha área, por exemplo, na área da arte, quando você descobre que você tem um talento, a própria família lida isso com uma certa dificuldade. Não sabe lidar com essa maneira. Qual é o caminho? Qual é a vertente que nós vamos dar para esse menino? Será que eu vou colocar ele numa escola de música? Talvez não seja a escola de música. Talvez seja até um sujeito que toca ali na esquina de um bar, ou outro que mora mais 3 casas para frente, que vai ser o grande tutor e que vai poder ensinar. Sempre depende muito mais da pessoa em fazer a busca. Essa busca que é muito interessante. Então, eu estou explorando isso em você e pedindo para que você fale a respeito, até porque a gente está falando aí no mínimo para 180 mil telespectadores que nos prestigiam, que aliás eu quero reiterar o agradecimento pela audiência, mas exatamente para explorar essa sua experiência. Você é um artista de talento, a gente vai falar daqui a pouco a respeito dos seus trabalhos especificamente, né, de renome internacional, tem aí trabalhos fora do país. Tarde, né? Criaram essa tarde. Não criaram, você sabe que tem, tanto é que seus trabalhos estão lá fora. Sei. Agora, esse divisor aí que é difícil realmente para as pessoas entenderem. Quando você diz, o cidadão da esquina ali pode ensinar, pode transmitir, etc. e tal, até que ponto esse dom inato, como eu disse, ele vai fluir naturalmente e até que ponto o estímulo vai fazer com que você descubra que você tem esse dom. Quer dizer, esse limite que é tênue. Né? Como é que faz? A pessoa que é tímida, por exemplo, ela não vai sair disso. Como é que ela deve agir? O artista que se descobre, como é que ele deve proceder? Às vezes é até engraçado, tem artista que é tímido.
Não é o seu caso. Não é o meu caso. Mas nós temos artistas tímidos que conseguem ter um grande destaque. Aliás, você faz essa pergunta e eu vou voltar a ela, né? Você pode perguntar, por que o artista da cidade não faz milagre? O artista da cidade faz milagre. Vai depender dele. Sempre, o campo da arte vai sempre depender da pessoa, não depende dos outros. Não é você que vai falar se o meu trabalho é bom ou não. Quem tem que achar é o próprio artista, é ele que tem que se valorizar. É ele que é a fonte. E a partir daí as pessoas descobrem. Exatamente. Se ele tem um pensamento assim, se ele autovaloriza ele, não, você pode sempre conversar com o artista que é o seguinte, a cidade de Taubaté ou qualquer cidade não dá valor para o artista. Isso aí é uma hipocrisia. Isso aí já é um cara derrotado. Na verdade, tudo ao contrário. Quem tem que falar que tem a verdade, que o seu trabalho é bom, é o próprio artista. Ele tem que ser metido, ele tem que ser o vaidoso, ele tem que ser o presunçoso. É ele que tem que dar o valor para o trabalho dele. Não é você que vai colocar... Se ele não se valorizar, não é o terceiro que vai fazer isso. Você imaginou isso? Se ele não auto se valoriza, quem é que vai valorizar um sujeito desse? A sociedade em si? Né? Esse despertar é interessante. Um outro dado, sempre nós somos descobertos por alguém. Esse é um fato muito importante, porque se você não tem esse olhar para uma pessoa chegar e botar a mão em você e falar, você tem um talento, você vai ter uma oportunidade e eu vou te levar você para conhecer fulano de tal. Vou levar você no diálogo franco. Agora você não precisa mais, você já é famoso. Mas o cavalo selado, muitos falam do cavalo selado, eu falo até cavalo sem sela. Né? Você tem que... Passou o cavalo, você gruda nele com pelo mesmo e vai embora. Eu acho que hoje as pessoas estão muito assim... E esse cavalo passa uma vez só ou passa várias vezes? Várias vezes. Porque muita gente diz que passa uma vez só. Não, passa várias vezes. Então, na minha vida passou vários cavalos na minha frente. E todos eles montei todos. Eu sou trifásico, né? Eu sou ligado não caiu de desencapado. Então, voltando a esse ato que você está comentando, que é interessante, sempre nós temos que ter uma pessoa que seja o condutor desse... Estimule a gente. Isso é maravilhoso. Muito bom. Então, nós vamos falar aí daqui a pouco sobre o papel dos pais, da família, mas como a gente está no limiar aí do primeiro bloco, nesse diálogo franco, aliás, muito agradável com você, como era de se esperar, eu vou pedir um minutinho de licença a todos, a gente vai para um breve intervalo e já volta. Continue conosco, até já.